Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 3 da Jornada do Artista. Nesse módulo, especificaremos principalmente sobre a arte e a Bíblia, a arte presente na Palavra de Deus. Começamos esse módulo com o seguinte verso, Salmos 47, verso 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Muito bem, aqui abordamos a soberania de Deus e um convite do salmista, ou talvez até no imperativo, para glorificarmos a Deus através da arte. No módulo 2, arte e espiritualidade, um módulo mais conceitual, nós abordamos de maneira superficial a respeito de Bezalel, em Êxodo, capítulo 35. E voltando em Bezalel, em Êxodo, nós entendemos ali que antes de Deus capacitá-lo com habilidades artísticas, o Senhor enche Bezalel do Espírito Santo. Isso é muito importante nós nos atentarmos. Antes de Deus capacitá-lo com habilidades artísticas, o Senhor enche ele com o Espírito Santo. E aqui nós entendemos que a capacidade artística, ela não é relevante sem o Espírito Santo de Deus. Pois uma habilidade artística que também é dada pelo Senhor, pela graça comum, aos seus filhos, a criação, a graça comum, permite que nós tenhamos habilidades artísticas, mesmo sem estar cheios do Espírito Santo, ok? Mas será como um sino que ressoa, será uma arte totalmente efêmera no sentido de exaltar as belezas humanas, mas não apontar para o Criador. Bezalel é um nome muito curioso, pois ele traz para a gente escondido nas sombras. Então, o artista que é chamado, um dos primeiros artistas, a ser chamado por Deus, o significado do nome dele é escondido nas sombras do Altíssimo. E essa é a posição do artista remido no Senhor, escondido nas sombras a sombra do Altíssimo, para que aquele que opere seja não o artista, mas o Criador. Porque muitas das vezes o artista ele está em evidência, mas o artista remido, ele está em aparente evidência, mas ele está escondido debaixo da sombra do Altíssimo. E quem está em evidência já não é o artista, mas aquele que é acima do artista, que é o Deus Criador. Muito bem, vamos analisar um pouquinho da arte no decorrer da Bíblia, e ainda em Êxodo nós veremos o tabernáculo. Então, Êxodo capítulo 25, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus deu instruções específicas de como o tabernáculo deveria ser construído. Deus ordenou a Moisés que recolhesse dos israelitas ouro, prata, tecidos finos, peles de carneiros tingidas, madeira nobre, pedras preciosas e assim por diante. Deus pede para que Moisés recolha essas matérias-primas e ele diz o seguinte para Moisés: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim o fareis. Esse é um padrão que vem de Deus. Vocês entendem que a construção do tabernáculo, ela vem de uma instrução de Deus. De certo modo, Deus é o artista aqui, principal. Ele é o arquiteto. Que ele está o quê? Colocando um projeto de arquitetura para que os homens, artistas, possam revelar. O Senhor se importa com a arte, Deus se importa com a arquitetura. A arquitetura, ela reflete a glória de Deus. O construir edifícios, prédios, móveis,
objetos domésticos, revela a glória de Deus. Há uma ordem, há um padrão. E ele faz segundo o que é revelado. E aqui o interessante é, que Deus mostra todo esse padrão. Não é como o homem quis fazer, fala que Deus farás. E dessa maneira ele segue esse comando do Senhor. Um outro conceito interessante é em Êxodo 28, em relação às vestes dos sacerdotes. Êxodo 28, versículo 33 e 34, diz o seguinte: e nas suas bordas farás romãs azul, púrpura, carmesim, e ao redor das suas bordas e campainhas de ouro ao seu redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá bordas no manto ao redor. Aqui há descrições de Deus para a vestimenta. Então, olha só, é como se Deus ele se preocupasse com o estilo de roupa que as pessoas iriam vestir. Nós vemos ali Deus no tabernáculo como um arquiteto. E agora nós vemos Deus como estilista. Porque ele está falando como a roupa deve ser feita. Um projeto, um croquis de uma roupa. E o mais curioso aqui, tanto no tabernáculo como nas roupas, são que não são necessariamente coisas religiosas. Por exemplo, dentro do tabernáculo, nós tínhamos, sem dúvida, os querubins. Os querubins que estavam ali no tabernáculo, ok? Que revelam uma sacralidade, revelam os anjos em sua essência. Mas esse querubim, ele não caiu do céu. Quem fez esse querubim? Os homens. Os homens fizeram esculturas ali de querubins. O querubim não caiu do céu. Mas tem um versículo que diz que a arte não deve ser adorada, não fará para ti imagem de escultura. Mas nesse contexto está falando da adoração da imagem. Mas o próprio Deus que falou, não faça para ti objetos de escultura, ele fala em outro momento, faça objetos de escultura. A diferença de uma escultura do querubim e uma outra escultura, por exemplo, o bezerro que Arão, ele constrói na ausência de Moisés, é que uma escultura, além de ser bela, ela reflete o caráter do Criador. Ela é reflexiva, contemplativa. E a outra, ela reflete uma rebeldia de queda, uma rebeldia de falsa confiança. O Senhor coloca isso para a gente. E voltando agora para o estilo, o estilista, o croquis das roupas do sacerdote, Deus fala para colocar romãs nas roupas. Construir romãs. Romãs é interessante porque ele fala 3 cores: azul, carmesim e púrpura. Púrpura e carmesim são 2 cores que se assemelham à romã. No processo de amadurecimento, você vai encontrar púrpura, carmesim. Agora, azul, não existem romãs azuis. Porque Deus pediria para construir uma romã azul se não existe romã azul na criação? Porque Deus não se preocupou somente com a utilidade da obra de arte, mas também com a beleza daquela obra de arte. Então, um dos motivos de Deus pedir para criar uma roupa com uma coisa que não existe, uma romã azul, é principalmente para mostrar que ele se importa com a beleza. Era porque é bonito, pelo fato de ser bonito. Então, a grande questão é que Deus se importa com a beleza. O tabernáculo não é uma caixa cinza. O tabernáculo, ele é belo, ele é bonito. Deus se importa com o que é bonito, Deus se importa com a beleza, porque Deus viu que era bom toda a sua criação.
Então, essa Imago Dei também está nos artistas remidos em Jesus. As romãs e os querubins não caíram do céu. Alguém teve que fazer. E os artistas daquela época, eles não eram tão diferentes dos artistas que nós temos hoje. As coisas não caem do céu. Nós produzimos ela, segundo a cosmovisão cristã de arte. Construímos segundo a cosmovisão cristã de arte. Quem? Todos nós. Pois a criatividade é algo inato do ser humano. Todo ser humano tem capacidade de criação. Todo ser humano, ele pode criar. Seguimos agora especificamente para o trono, aliás, para o templo, em 1 Crônicas, o templo com o rei Davi. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 11 e versículo 12, aqui especificamente no templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpedre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmeras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmeras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Então Davi, ele quer construir o templo para o Senhor. Quem constrói é o rei Salomão. Só que aqui o que nós temos? A planta que Davi entregou para Salomão. E aqui no versículo 12 diz que é a planta de tudo quanto tinha em mente Davi. Mas nós cremos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E será que um homem segundo o coração de Deus, ele vai criar segundo a cosmovisão cristã? Cremos nós que sim. Cremos nós que o templo, ele apresenta beleza. Deus se importa com a beleza, Deus se importa com a arte. E a arte, ela está em todo momento da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 18 ao 20. Nós temos aqui a descrição de um móvel, o trono do rei Salomão. Vamos ver como era esse trono. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Qual é a função de um trono? Sentar. A função de um trono é sentar. Ela mostra uma magnitude de poder. É verdade. Mas olha só, há uma beleza em um objeto. Em um móvel, há beleza em um móvel. O trono do rei Salomão, ele é um trono de marfim, revestido de ouro puro. Qual é o motivo, além de apresentar, de sentar? Esse trono, ele coloca para a gente uma beleza apontando para Deus. As antigas catedrais, elas eram enormes, construídas no período da Idade Média, justamente para mostrar que esse Deus é um Deus enorme, que esse Deus é um Deus soberano, e não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma, para representar algo que é além da nossa vida terrena. Alguns estudiosos até colocam que há separações entre os leões, coloca 2 leões em pé, e depois ele coloca 12 leões. Alguns estudiosos colocam para a gente que esses 2 leões eram leões de verdade, e os outros eram esculturas. Feche os olhos, imagine o trono do rei Salomão, enorme, 2 leões vivos de cada lado, 12 esculturas de leões sob os degraus. Uau!
E agora imagine uma escultura de um leão. Teria que ser uma escultura muito fidedigna para poder estar ali. E da onde veio essa escultura de leão? Caiu do céu? Não, um artista fez. Deus se preocupa com as esculturas. Deus se preocupa com a arquitetura, Deus se preocupa com a roupa que vestimos, Deus se preocupa com as esculturas, com os móveis ao nosso redor. Ele se preocupa porque Ele é um Deus criador e tudo que Ele criou é bom, tem beleza, revela traços. A beleza revela um Deus por trás, um Deus que é perfeito. Deus se importa com os detalhes. O templo em si coloca muitas pedras preciosas, Mas qual que é a funcionalidade de pedras preciosas? Não tem uma função, a não ser deixar bonito, a não ser deixar belo. Essa é a função das pedras no templo. Deus queria beleza no templo. Deus queria que o templo revelasse a sua glória. É um Deus que se importa com a beleza. Primeiro livro de Reis, ainda sobre os objetos do templo, vai descrever as almofadas. As almofadas, que tinha leões, bois e querubins. Então, dentro das almofadas, em primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 29, coloca que as almofadas tinham leões, bois e querubins. Por que isso é relevante? Porque querubim não tem na terra. Aparentemente, querubim aponta uma cultura do céu. Né? Descreva um querubim, como ele é. Não conseguiríamos escrever porque não tem na criação, aqui em nossos olhos. Ele aponta uma cultura do céu. Mas o leão e o boi tem. E as almofadas tinham leões, bois e querubins. E aqui o mais interessante é que uma arte, ela não é só tem a cosmovisão cristã, porque ela tem elementos do céu. Ela pode ter elementos terrenos e glorificar a Deus. Por isso que o leão e o boi, ele está na almofada, glorifica a Deus, mesmo não sendo querubim. Então, para você artista, não é somente as artes que apontam para o céu diretamente, com elementos religiosos que apresentam cosmovisão cristã. Há possibilidade de ter artes que apresentam cosmovisão cristã dentro da realidade. O que nos faz pensar que a arte do leão não é menos bíblica do que a arte do querubim. E também nos faz pensar que não é porque uma obra de arte apresenta valores sacros e religiosos que ela glorificará a Deus. Toda arte, vimos isso no módulo 2, tem uma cosmovisão por trás. Pode ser implícita ou explícita. E toda arte, ela tem uma narrativa por trás. E às vezes, só de contemplar a obra de arte, você consegue entender a mensagem por trás dela. Você consegue entender o contexto referente. Uso da arte por Jesus. Agora, já no Novo Testamento, Jesus, ele utiliza de falas com elementos artísticos aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Esse versículo faz referência ao modo como Jesus iria morrer pela humanidade. Mas note que na primeira parte do versículo, a parte A, ele faz referência a uma obra de arte construída no Antigo Testamento por Moisés. Ele fala que ele será como a escultura que Moisés criou. Ele entende que a escultura, e ele até se comparou ali, Deus fez isso, né? Assim como. Então ele se compara
de maneira quase que metafórica, né, mas há uma comparação explícita pela palavra como, ele coloca isso. E o que foi a escultura de Moisés? Foi uma escultura que ele faz, né, em relação a uma serpente, ele levanta para o povo de Israel, e quem olhasse para aquela serpente seria curado, né, de acordo ali com o contexto do texto específico. Não teremos em pauta o texto da escultura em si, mas a fala de Jesus citando uma arte do Antigo Testamento. E nós vemos isso também através das parábolas de Jesus, que é uma maneira usual de poder trazer uma história. Iremos abordar as parábolas de Jesus daqui a pouquinho, quando nós iremos falar sobre como os gêneros literários estão na Bíblia de maneira artística, e a parábola também se encontra. Mas o próprio Jesus, ele é um artista em sua profissão terrena, carpinteiro. De tantas profissões que Jesus poderia ter, ele tem a de carpintaria, onde ele construía, provavelmente dentro do contexto, né, telhados que contribuiria para a arquitetura, talvez móveis que contribuiria com a beleza, e eu imagino os móveis ou telhados de Jesus, que eram bem feitos. Será que, eu tenho certeza, né, mas não podemos afirmar, mas será que, na minha imaginação, eu coloco uma conjectura que Jesus terminava a obra dele de carpintaria e ele contemplava e via que era bom. Um carpinteiro, ele trabalha com arte e glorifica a Deus através da arte. Jesus é um artista em sua profissão. A maneira como ele fala também, as parábolas que vamos ver daqui a pouquinho, quando falarmos de gêneros textuais. Mas iremos falar a princípio sobre poesia. Poesia, que é uma manifestação literária presente na Bíblia. Tanto que nós temos alguns livros que são classificados como poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, há uma linguagem artística dentro desses livros. Deus se importa com a arte até na maneira de comunicar a sua palavra para conosco. Dentro dos salmos, que temos 150 salmos, eles mesmos são divididos em salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos de romanagem, salmos reais, salmos imprecatórios, enfim. Não vou entrar tão claramente na definição dos salmos, mas nem todos os salmos, eles apresentam aspectos religiosos. Alguns salmos imprecatórios, né, apresentavam ira. Alguns salmos, né, falavam do contexto do dia a dia, do contexto real. Então, há uma poesia bíblica com cosmovisão cristã, que ela aponta, ora, elementos do céu, ora, elementos da terra, mas nunca fora da própria glória de Deus. E dentro da arte literária, nós podemos ver os gêneros literários dentro da Bíblia. Tá? Nós podemos ver possíveis gêneros criados pelo homem, classificados em escolas literárias ao decorrer dos anos, que encontramos características na própria palavra de Deus. Por exemplo, né, podemos ver uma linguagem lúdica, pensando em arte literária, em literatura. Nós encontramos uma arte lúdica no Apocalipse. A maneira como é passado, o simbolismo, é uma maneira para que, com o passar dos anos, a mensagem continuasse tendo esse entendimento. Nós vemos um drama no livro de Oséias, com Gomer. Nós vemos suspense em Sansão, né? Será que corta? Será que vai cortar o cabelo dele? Será que não corta? Nós vemos um realismo em José. Apesar dos sonhos, uma história real, né, dos irmãos, nós vemos uma história infanto-juvenil através das parábolas de Jesus.
E aqui volto com Jesus na arte. Jesus, com as parábolas, ele alcançava crianças, homens, idosos, mulheres, homens, judeus, samaritanos. Através das parábolas, ele usa de uma linguagem, específica, artística, subjetiva, para alcançar mais pessoas. A esse tipo de linguagem, nós vemos cartas de amor na Bíblia, o livro de Cantares. Nós vemos momentos de romance, uma prosa longa no livro de Ruth. Mesmo o livro de Ruth, não colocando a palavra Deus, confundi com o livro de Esther. Mesmo o Esther, que ele não coloca, também é um romance, uma prosa longa, onde não há a palavra Deus, ele aponta para a Bíblia. Então, o que eu quero dizer é que a sua arte tem que apontar para a Bíblia. Pode ser explícito? Pode. Pode ser implícito? Pode, mas tem que ser uma arte que aponte para a Bíblia. Então, uma cadeira, tem cadeira gospel? Tem prédio gospel? Tem roupa gospel? Então, e música, tem música gospel? Então, tudo que é criado para o Senhor é segundo a criação do Senhor. Então, tem comida gospel, tem comida que é do mundo, tem prédio do mundo, tem prédio de Deus. Então, o artista se volta para Deus e sua arte também glorifica a Deus. E há traços dessa beleza do Senhor nas coisas do dia a dia. Voltando aqui para os gêneros literários, eu vejo até o gênero terror em Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Eu vejo ali um filme de terror, os ossos ligando, imagine aquela cena. Então, há uma arte literária na Bíblia, através dos livros poéticos, através de possíveis gêneros literários que nós vimos. A música na Bíblia. A música, há muitas referências musicais para a Bíblia. Eu selecionei duas que eu considero relevantes e principais. A primeira é do primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 5. Onde Davi coloca 4.000 porteiros. Em 4.000 porteiros para louvarem ao Senhor com instrumentos. Que eu fiz para louvar, disse Davi. Então, há muitas referências musicais para nós colocarmos, mas me chamou a atenção essa, porque Davi chama 4.000 músicos para tocar. Imagine um coro de 4.000 pessoas com instrumentos musicais. E é isso que o rei Davi, ele coloca. E eu queria ler com você o Salmo 150, tem 6 versos, porque simultaneamente que é uma linguagem poética, é poesia, ela também traz toda a questão artística que nós estamos construindo aqui nessa jornada. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai nos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência de sua grandeza. Louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós vemos que Deus se importa com a arquitetura, se importa com os móveis, se importa com a vestimenta, se importa com a música. A arte é presente na Bíblia. E Deus não somente sabe, como Ele nos pede que nos relacionemos com Ele através da arte. Porque Ele também faz isso, através da criação e através dos livros poéticos sobre nós. Teatro na Bíblia. Tem teatro na Bíblia? Nós temos muitas manifestações teatrais. Ezequiel, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Fala sobre Ezequiel. Tu, pois, o filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti,
e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco, e edifica contra ele uma fortificação, e levanta contra ele uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes ao redor. E tu toma uma certa de ferro, e põe-a no muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás isto. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Muito bem. Qual que é a relevância desse texto aqui? O Senhor pede para Ezequiel criar uma cena teatral. E não estamos viajando. Olha só, ele constrói um cenário através do tijolo. Então, quando ele coloca um tijolo, ele coloca o tijolo atrás dele, escreve Israel no tijolo. Ele constrói um cenário, e isso servirá como sinal à casa de Israel. E Ezequiel ficou, digamos assim, 1 ano em cartaz, porque ele ficou 1 ano repetindo esse processo que o Senhor pediu para ele. É uma forma, uma manifestação teatral. Ezequiel usou linguagem teatral para poder pregar, né, a glória do Senhor, pregar o arrependimento, fazer em obediência ali ao povo de Israel. E poderemos perceber isso em outros profetas também. Há uma representatividade teatral nos profetas maiores e menores. E isso nos faz pensar também no caráter profético que há no teatro. Porque o teatro, ele está representando algo que pode ser a realidade de alguém, ou pode representar algo que não é a realidade de alguém, mas irá direto ao coração dessa pessoa, algo que talvez Aristóteles até chamou de catarse, irá ter algo que esse público será transformado, mexido, balançado com essa representação teatral. Dança na Bíblia. Dança na Bíblia, vou colocar 2 referências, uma delas onde Miriam, ela dançou, né, cantaram, dançaram, celebraram após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, e o outro contexto com o rei Davi dançando, a palavra diz que ele dança com todas as suas forças diante do Senhor. E são 2 manifestações de dança que agradam muito a Deus, agradam muito ao Senhor. Miriam dançando após a libertação do Senhor, e Davi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. E o Senhor recebendo esse sacrifício, né? Esse sacrifício de louvor, essa adoração através da arte. Já pensou que adoramos através da arte em nossos cultos? E muito mais do que adorarmos a Deus com a arte, é a unidade artística na adoração. Pois estamos numa igreja, há uma arquitetura do templo. Ou talvez possamos estar até transportados para aquela época também, para enxergarmos dessa forma. Há uma arquitetura do templo, pensada de uma maneira que reflita beleza, exalte o Criador. Há canções ali sendo entoadas através de letras que são poesias, através de dança e através de instrumentos musicais. A adoração, ela é a arte em unidade. Então, manifestações artísticas em unidade, elas proporcionam culto ao Senhor. E terminamos esse módulo, e lembrando também, quase me esqueci, em Apocalipse, capítulo 15, ele diz para a gente uma breve descrição sobre como será o céu. E a gente vê um céu descrito em beleza, o que nos faz pensar que a arte não é somente para esse tempo terreno, mas ela continua nos portões do paraíso, porque Deus criou, vimos no módulo 2, a arte na criação, houve a queda, então nós
presenciamos uma arte decaída, há uma redenção em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo também vem para restaurar a cultura de um povo, a educação de um povo, a filosofia de um povo, o governo de um povo, os negócios de um povo. Então, Cristo ele é soberano sobre todas as esferas da sociedade. E isso não termina aqui na terra, mas na eternidade nós vemos em Apocalipse um céu descrito em beleza. Então, é algo que Deus criou, que permeia, né, até mesmo, né, chegando à eternidade. E terminamos esse módulo com uma frase de um autor chamado Francis Schaeffer. Assim, a pessoa que realmente ama a Deus, que trabalha sobre o senhorio de Cristo, pode escrever sua poesia, compor sua música, confeccionar instrumentos musicais, esculpir estátuas, pintar telas, mesmo que ninguém jamais veja. Ela sabe que Deus vê. Terminamos esse módulo com a indicação desse livro aqui, do autor dessa citação, Francis Schaeffer, A Arte e a Bíblia. Dentro desse livro, é um livro bem acessível e ele também não é muito longo, ele aborda esses aspectos da arte presente no Antigo e Novo Testamento e também coloca algumas questões de reflexão profundas para você, artista, no seu manifestar, ok? Encerramos esse módulo e nos vemos daqui a pouquinho.